Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus seja com todos nesta noite. Amém, igreja? Estamos alegres, estamos felizes, primeiramente porque nós pertencemos ao Senhor. Nós somos filhos de Deus, amados filhos e filhas, e o Senhor tem nos chamado para pertencermos à igreja que é dele, do Senhor Jesus Cristo. Portanto, toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao nosso Deus e Pai, ao Filho e também ao Espírito Santo. Que todos se sintam muito à vontade na casa do Pai, porque estamos aqui para celebrar louvores ao nosso Deus. Estamos aqui completando 43 anos de organização da Igreja Presbiteriana de Itapuca. São grandes bênçãos. Uma igreja com uma história linda, maravilhosa, uma história que é marcada por lutas, por dificuldades, mas também por grandes bênçãos e grandes vitórias. Por isso, nós só temos motivos para rendermos graças ao Senhor. Nessa noite, nós estamos aqui, então, adorando ao Senhor, bendizendo o nome do nosso Deus. Eu quero convidá-los para que nós façamos inicialmente a leitura responsiva no Salmo 96. Para isso eu convido o povo de Deus a colocar-se em pé para nós cantarmos para nós lermos esse texto, depois oportunamente também estaremos cantando em louvor ao nosso Deus. Leitura do Salmo 96, tem como título Tributo à Glória e Majestade de Deus. Vamos ler de forma responsiva. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura dos seus santuários.
Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai em seus atos. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Todos, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Abrir as nossas Bíblias, mais uma vez, no Antigo Testamento, no segundo livro de Crônicas. Segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, os versículos 14 até 16. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7. Versículos 14 até o 16. Nós vamos ler em uníssono, todos a uma só voz, os 3 versos. 14 até o 16, de segundo livro de Crônicas, capítulo 7. Leiamos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão
fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Esta é uma palavra que nos dá orientação clara e segura a respeito da necessidade de nós, primeiramente, reconhecermos que não somos nada diante do Senhor, mas Ele é tudo na nossa vida. Precisamos reconhecer as nossas fraquezas humanas, os nossos pecados. Muitas vezes nós temos desobedecido ao Senhor, a Sua palavra. Por isso é que nós precisamos buscar a direção do Senhor e desta maneira procurar saber que o Senhor está buscando aqueles que se chamam pelo seu nome. E estes então, como diz o próprio texto, estarão se humilhando, orando e buscando o Senhor, se convertendo dos seus maus caminhos, e como resultado, pela graça misericordiosa do Senhor, Ele estará nos ouvindo, perdoando os nossos pecados e também sarando a nossa terra, sabendo que estão abertos os olhos do Senhor, os seus ouvidos estão atentos aqui a oração que se fizer neste lugar.
de convidar para que venham aqui à frente os nossos missionários, convidados especialmente para estarem aqui conosco hoje e também amanhã. Eu quero convidar aqui o reverendo Cornélio, missionário Cornélio, sua esposa Emma, missionária Emma. Eu teria muitas coisas para dizer, principalmente eu e a Fátima, porque já nos conhecemos de longa data, principalmente nos congressos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Não sei nem mais o ano, mas já faz um bom tempo. Acho que naquela época a gente ainda tinha a barba preta, né? Provavelmente. Mas são experiências que Deus vai nos dando. Hoje o casal encontra-se trabalhando mais diretamente na base da APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais da Igreja Presbiteriana do Brasil. Certamente eles têm grandes bênçãos para transmitir aos nossos corações. Imediatamente, sem mais delongas, eu quero passar a palavra a eles. Quero orar primeiramente pedindo a bênção de Deus sobre a vida do casal de missionários, para que Deus possa usá-los de forma gostosa, sensível e poderosa sobre os nossos corações. Eu quero convidar aqui os 3 presbíteros que fazem parte do conselho dessa igreja, para que venham até aqui à frente, para que nós estejamos orando em favor desses nossos irmãos. Depois, imediatamente, eu já passo a palavra a eles. Enquanto o presbítero Edinho vem, quero aproveitar esse momento também já para dizer que amanhã nós teremos a nossa programação desde cedo. Acontece todos os domingos aqui nessa igreja. Às 8 horas da manhã até 8h30 nós temos o nosso tempo de oração. Às 8h30 às 9 nós temos o nosso café da manhã, que as pessoas trazem a sua porção e tomamos juntos aqui. Das 9 até 10h30 nós temos a nossa escola bíblica dominical. E amanhã, especialmente, temos a palavra dos missionários. E depois o culto, aliás, antes do culto, nós temos um almoço de confraternização e também beneficente. A gente pode dar outras orientações depois. E depois, 18h30, nós temos o culto também com mais uma oportunidade da presença dos missionários aqui conosco. Eu vou convidar os presbíteros para que a gente fique aqui de frente para eles, impondo as mãos e orando, pedindo a bênção de Deus. Eu quero convidar o presbítero Edson, faça essa oração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos dá de estar na tua casa, Deus, para te louvar, para te adorar, para te bendizer. Nestes instantes, ó Deus, eu quero te agradecer pela vida dos missionários que aqui estão. Te agradeço, ó Deus, pelo cuidado que o Senhor tem para com eles, pelas bênçãos que o Senhor já tem derramado na vida deles, pela vocação, ó Deus, que o Senhor deu a eles. Te peço, ó Deus, que esteja sempre junto deles, ladeando, sempre, ó Deus, guardando, protegendo, ó Deus, porque nós sabemos que é uma missão difícil para nós que temos a natureza humana, mas sabemos que o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, um Deus que opera milagres, ó Deus. Te peço, ó Deus, que continue a usar a vida dos nossos missionários, ó Deus. Seja sempre, ó Deus, conduzido em todo momento, Senhor. Coloque seus anjos, ó Deus, acampados ao redor deles. Te peço também agora, ó Deus, que para os nossos corações, ó Deus, que a tua palavra que está no coração deles possa ser transmitida para nós, possamos aprender a tua palavra, ó Deus, e principalmente, ó Deus, possamos praticá-las, para pregar o teu evangelho, ó Deus, para esse povo sedento que está aí fora, necessitando ouvir a tua palavra. Te agradecemos imensamente, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradeço em nome de Santo Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado. Então, a palavra está com os nossos missionários. Amém. Boa noite, igreja. Para nós é um privilégio muito grande compartilhar com vocês aqui nos 43 anos de vida eclesiástica
dessa igreja. Então eu trago um abraço da APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, da qual eu sou divulgador e missionário para os povos minoritários. Minha esposa é missionária, coordenadora do Departamento de Comunicação. Estamos muito honrados com o convite. É uma festa e nós vamos cantar parabéns na hora certa, né? Agora nós vamos continuar ouvindo a palavra do Senhor. Mas eu queria que você se preparasse. Você já andou de avião? Quando você entra no avião, você tem que apertar o cinto, né? Porque o avião vai subir, né? Então, prepare-se, porque vai ter grandes coisas aqui. Quando eu falo grandes coisas, não é que sejamos grandes coisas, mas é que a gente quer compartilhar com vocês o que a Igreja Presbiteriana do Brasil está fazendo no Brasil entre os povos transculturais, ciganos, afegãos, quilombolas, indígenas, e fora do Brasil, mais de 40 países. Nós temos mais de 200 missionários, quase 300 já, né? 300 missionários quase, espalhados por aí, e nós vamos participar disso. Por exemplo, amanhã, Dona Emma vai estar me ajudando aqui na escola dominical, contando da nossa revista. E talvez você vai ter a revista na mão, para você abrir junto com ela. A gente vai ter muita coisa bonita aqui. Então a gente espera que seja muito dinâmica a nossa presença aqui. Amém? Amém. Ela vai dar uma palavrinha para vocês. Estamos realmente muito felizes de estar aqui com vocês. Nos conhecemos pelo Meet, né? Já participamos do WhatsApp, em algumas reuniões, mas agora a gente pode ver mais é fácil, né? Deus abençoe o nosso tempo aqui. A gente está à disposição para conversar, para fazer algumas perguntas. Não fique achando que a gente é de outro planeta, não. Eu vou ser de outro país, eu sou do Paraguai mesmo, mas eu estou morando aqui há muitos anos. Nós já fomos missionários 12 anos no Paraguai, ficamos trabalhando com diferentes tipos de ministérios, com escola, com indígenas, na área da saúde, da educação, plantação de igrejas, revitalização de igrejas, e também moramos 5 anos nos Estados Unidos, trabalhando com imigrantes, e agora então a BMT pediu para a gente trabalhar nessa área, porque nós estamos passando, né? O barbinho já está branco, os cabelinhos estão brancos, então a gente precisa despertar, encorajar outros irmãos jovens, também pessoas que ainda querem doar parte do seu tempo na obra missionária, e para isso a gente precisa de divulgadores, de alguém que trabalha na área da comunicação, para saber como preparar esses materiais e fazer chegar até vocês. Então nós vamos falar um pouquinho mais também amanhã sobre o nosso trabalho, e Deus abençoe vocês. Queridos, você talvez esteja curioso com o stand que está ali atrás. Nós não viemos aqui para vender nada, a gente só vende porque você compra. A nossa intenção não é vender, não é lucrativa. Nós queremos que você saiba que a sua missão tem um objetivo. Então tem ali alguns materiais que eles são grátis. Por exemplo, a revista, você vai poder levar uma revista por família, tá? Porque não precisa do marido levar uma e a esposa levar outra. Se casou com comunhão de bens. Se me mostrar a certidão de separação total de bens, eu dou uma para o marido e uma para a esposa. Mas já que eu tenho certeza que isso não aconteceu, uma para a família tá bom, não tá? Porque isso aqui tem um custo, mas nós queremos que você conheça, e quem sabe assim, amanhã a Emma vai estar falando. Mas se você levar hoje, tenta trazer amanhã, porque aí você vai ter uma aula com essa revista aqui amanhã. Por que ela é desse jeito? Por que ela não está na internet? Porque há países onde há restrição, um monte de coisa bonita. E aqui é o carro-chefe da nossa missão. Então é de graça, você vai levar de graça. Mas se você levar hoje, traz amanhã. Bom, tem também folders. Cada folder desse, cada papelzinho desse, diferente do outro, mostra uma área da missão. Por exemplo, se essa igreja quiser receber um casal de missionário, às vezes o casal vem lá da Romênia, lá não sei da onde, e ele tem um domingo livre, tem um sábado à noite livre. Vocês podem hospedá-los, estar com eles, igual nós estamos aqui hoje, mas precisa de ser agendado.
Às vezes o missionário ele é da região norte, mas ele está aqui no sudeste, precisa de companheirismo, precisa da igreja. O nosso CFM, nosso curso, nosso centro de formação missiológica, tudo que a PMT faz. Então, cada papelzinho desse é grátis, você vai poder levar todos eles, mas eu gostaria que você levasse, por favor. E esse aqui é para o jovem, né? Você que se sente jovem, porque eu tenho 60, mas me sinto jovem ainda. Você que quer carimbar seu passaporte, fazer uma viagem missionária, abençoar de alguma maneira, você pode fazer isso e vai ser bênção. Então, esse material está ali. Os outros materiais, os livros, é o missionário que escreve e às vezes abençoa o missionário. Então, quando eu vendo um livro daquele, eu passo dinheiro para o missionário. Dinheiro não é meu. A camiseta me ajuda na gasolina do meu carro para trabalhar com os povos minoritários do Brasil. Então, assim, os bonés ajudam. Então, cada coisa ali. E tem também, o pastor Cornélio, ele é cantor, você vai cantar comigo agora. Nós temos agora o Pencard. Desculpa fazer a propaganda, mas tem tanta música bonita aqui, gente. Antigamente tinha CD, já teve vinil. Hoje nós temos um Pencard. É um pendrive em formato de cartão que você abre, espeta no seu carro e vai escutando o pastor Cornélio cantando músicas missionárias com criança, com adulto, com velho. O pastor Cornélio é fera, o cara canta com tudo, viu, gente? Quando eu falo isso é porque eu estou fazendo uma propaganda missionária. Esse aqui é o mais novo Pencard, ele está aqui, mas aqui ele está sozinho porque ele vem com playback, para você fazer uma cantata missionária com adolescentes, com jovens, com crianças. Eu canto com 5 crianças aqui, está muito bonito. Nós vamos cantar algumas músicas deste todo missionário, para você louvar a Deus conosco e ter aí uma canção missionária no seu coração, tá bom? Então, aguentem um pouquinho, eu vou cantar com você. Essa música, eu e minha esposa fomos convidados para um congresso lá em Campo Grande, e as mulheres disseram: pastor, o senhor não vai vir aqui sem fazer uma música para o nosso congresso, né? Então essa música saiu, e essa música ela começa com um coro, e eu vou fazer um coro com vocês aqui hoje. Estão preparados? Então vamos lá, olha. Até que todos ouçam, até que todos ouçam, até que todos ouçam. Viu como é fácil? Então esse grupo vai cantar comigo e não vai mudar dessa nota. Canta comigo. Até que todos ouçam, até que todos ouçam. E assim vai até o final. Senhor, envia-me a mim. Vocês vão fazer um acorde junto comigo, olha. Até que todos ouçam, até que todos ouçam, até que todos ouçam. Não sai disso. Até que todos ouçam, até que todos ouçam. Tem uma voz do coro chamada tenor, mas se ela desafinar fica terror. Então é melhor vocês afinarem aí. Vamos lá. Eu começo com vocês, vocês repetem. Eu começo com eles, vocês continuam e eu começo com eles lá. Tá bom? Se alguém desafinar, eu tento voltar para uma das duas que falhar aqui. Mas não falem não, por favor. Vamos lá. Até que todos ouçam, até que todos ouçam, até que todos ouçam. Senhor, envia-me a mim. Os homens podem cantar. Senhor, envia-me a mim. Comigo, homens. Senhor, envia-me a mim. Mulheres. Senhor, envia-me a mim. Então vamos fazer o coro. Aí eu vou entrar na estrofe. Pode mudar aí, viu? Pode mudar. Isso. Vamos lá. Até que todos ouçam, até que todos ouçam, até que todos ouçam. Senhor, envia-me a mim.
turminha. Eu canto com criança, eu canto com adulto essa música. É muito legal. Vamos lá, próxima música. Você pode abrir aquele lá, Cânticos Missionários. SOS Missões. Você vai ver algumas fotos aí, fotos do campo missionário, do que os nossos missionários estão fazendo mundo afora. Mas eu queria que você pensasse, de braço cruzado, você não pode ficar. SOS Missões. Que abaixou. Ok. Essa é a nossa família. O nosso projeto até março se chamava Projeto Ponte, que nós fazíamos ponte, fazemos ainda, mas agora mudou o nome, né? Porque eu tinha um projeto, a minha esposa tinha outro. E essa música diz assim: braços cruzados não posso ficar, ouvindo o clamor de bilhões, os poucos talentos que eu tenho nas mãos, a igreja eu posso usar. Minha bênção virá, eu sei que a bênção do alto virá. Todos aqui revestidos serão do poder do Espírito Santo de Deus. Veremos o clamor das nações. Juntos, de braços cruzados não posso ficar, ouvindo o clamor de bilhões, os bons talentos que tenho nas mãos, a igreja eu posso usar. Minha bênção virá, eu sei que a bênção do alto virá. Todos aqui revestidos serão do poder do Espírito Santo de Deus. Ouviremos o clamor das nações. Atravessa a Macedônia e vem, atravessa as matas e vem, atravessa os oceanos e vem, atravessa as fronteiras e vem. Chegou mais ou menos? Canta comigo agora. Vamos ficar de pé? De braços cruzados não posso ficar, ouvindo o clamor de bilhões, os bons talentos que tenho na mão, a igreja eu posso usar. Sei que a bênção do alto virá. Todos aqui revestidos serão do poder do Espírito Santo de Deus. Ouviremos o clamor das nações. Como é o clamor? Atravessa a Macedônia e vem, atravessa as matas e vem, atravessa os oceanos e vem, atravessa as fronteiras e vem. Braços cruzados não posso ficar, ouvindo o clamor de bilhões. Ó Deus, ajuda-nos. Nós não podemos cruzar os braços. Ajuda-nos a não cruzar os braços. Ajuda-nos a nos esforçarmos ao máximo para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. E aí você coloca para mim, tá? Aí se puder também apagar a luz. Pelo menos agora nós vamos ler o texto, não precisa de apagar, a gente vai apagar daqui a pouquinho. Atos 8, de 26 a 40. Atos 8, versículos de 26 ao 40. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te
e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, a rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? E então Filipe explicou, e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe Jesus. E seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco não viu mais. E este, o eunuco, foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Amém. Meus irmãos, eu gosto muito desse texto, particularmente é um dos textos que eu já preguei demais. Ultimamente não tinha pregado tanto, porque eu já tinha pregado tanto que eu vou parar um pouco, e não consegui, eu tive que voltar, mas fiquei muitos anos sem pregar nele, lendo, conhecendo, fiz uma lição para a escola dominical nesse texto. Mas por que eu gosto desse texto? Porque para mim ele encerra tudo aquilo que nós precisamos de entender sobre a obra missionária. Um homem é chamado, Deus chamou o homem, Deus tirou o homem de um lugar e o mandou para um outro lugar. É coisa da obra missionária, é coisa de Deus, e é Deus que criou essa maneira de nós interagirmos e falarmos dele a muitos povos, e ele é que nos envia. Um dia nós pensávamos que íamos para o Elva, na Espanha, em 93, 94, preparamos tudo, entregamos a nossa mudança lá para a JME, não era a PMT ainda, entregamos a nossa mudança, porque vamos cruzar o oceano, vai levar uma geladeira, vai levar um guarda-roupa velho, uma televisão, aquelas coloridas bem. Não, a gente, se vai vender, ninguém dá valor, vamos montar uma casa para receber missionário. Estava tudo certo, vamos para a Espanha. E o que aconteceu? Acabamos indo para o Paraguai. Então esse texto, ele nos mostra algumas coisas, e lá esse homem chamado por Deus encontrou alguém, esse alguém recebeu o Evangelho, esse alguém foi tocado por Deus, esse alguém foi batizado, Jesus mandou ir por todo mundo, batizando-os, ensinando-os. Então esse texto para mim é um resumo da obra missionária. Eu gosto muito desse texto, e eu espero trazer uma lição para o seu coração hoje, que possa edificar você, tá certo? Quando a gente pensa na obra missionária, eu começo a pensar no avanço, aí pode apagar a luz por favor, eu penso no avanço da igreja e na apatia do nosso chamado. Lá em Mateus 21, fala da parábola de um pai que tinha 2 filhos, falou com esses 2 filhos: filhos, vão trabalhar na vinha, vão trabalhar lá na minha chácara. E um deles disse que ia e acabou não indo. O outro disse que não ia, mas depois arrependido: puxa vida, meu pai é tão bom comigo, eu vou. Eu fico pensando nessa apatia do chamado, nessa coisa que muitas vezes nós não entendemos,
né? Por quê? Jesus nos chama. Está funcionando a minha luzinha verde. Jesus nos chama para o seu trabalho, mas se há uma apatia na vida da igreja, na vida da pessoa, na vida do casal, na vida da pessoa, na vida do pastor, na vida do presbítero, na vida de quem está servindo, a gente vai começar a duvidar, a gente não vai fazer como Deus quer que a gente faça. Há no mundo hoje, meus irmãos, cerca de 8 bilhões de pessoas, e nós fomos chamados para levar uma mensagem para este povo. Como é que vai ser se a gente começar a dar desculpa? Você já pensou nisso? Nós que temos a verdade por meio da palavra de Deus. Eu não estou dizendo que você está obrigado a pregar para 8 bilhões de pessoas. Eu estou dizendo que existe 8 bilhões de pessoas e Deus colocou a sua igreja na terra. Aqueles 12 discípulos que ele deixou, e mais 12 apóstolos, mais alguns discípulos, eles transformaram, eles mexeram com o mundo de sua época. Depois Deus coloca o apóstolo Paulo ali, recebendo o evangelho de uma maneira misteriosa, né? Quando ele cai do cavalo na estrada de Damasco, ele é transformado, batizado por Ananias. Você vê aquele homem invadindo rincões da Ásia, lugares ali, plantando igrejas. E hoje nós somos edificados pelas cartas que esse homem escreveu. É Deus chamando cada um no seu momento, mas não há lugar para desculpa. Não há lugar para dizer: ah, meu Deus, será que eu posso? Eu confesso com muita vergonha que eu, por 7 anos, eu fugi. Não, esse negócio, eu pregava, eu era o primeiro que chegava na igreja, fui diácono eleito com 18 anos de idade, eu fiz 18 anos dia 30 de setembro, em novembro fui o diácono mais votado da 12ª igreja de Governador Valadares. Falo isso com muita honra. Eu amo Jesus, eu amava Jesus, mas ser missionário, ser pastoral, não, Cornélio, eu te capacitei com dons e talentos e você vai ser um missionário. Não, Senhor, eu quero ganhar dinheiro, eu não quero trabalhar aí dependendo de oferta, disso, daquilo. Sabe aquelas desculpas que a gente vai dando? Apatia no nosso chamado. Meus irmãos, há um chamado de Jesus para que nós possamos ir a todas as nações. E você pode ir com a sua oferta, com a sua oração. Lá em casa nós sempre almoçamos, ou jantamos, ou comemos alguma coisa e a gente ora pelos missionários. Agora está todo mundo orando pelo Rio Grande do Sul, não é isso? Isso é mais do que a nossa obrigação. Mas não tem que apenas ter começado agora, a gente tem que ter ciência. Vivemos no campo missionário, a minha esposa é paraguaia, então ela estava no Paraguai, a gente ia para a Espanha, não deu certo. A missão nos mandou para o Paraguai, resolveu algumas situações, plantamos escolas, amanhã a gente vai mostrar algumas fotos para vocês. Plantamos escola, trabalhamos na gestão escolar, e o fato é que mudou tudo, mas para ela estava tudo tranquilo, porque a comida lá é aquela comida diferente da comida brasileira. O brasileirão aqui gosta de comer arroz com feijão, né? E lá não tem essa de arroz com feijão todo dia. Os parentes dela quando vêm na nossa casa, mas o brasileiro come arroz com feijão desde que nasce até que morre, todo dia. Eles assim, eles ficam dando um nó na cabeça do Paraguai. É muita cultura. Então você pode orar com o missionário, porque gente, tinha dia que eu estava para dar um troço à minha esposa Cornélio. Vai a Ponta Porã é a primeira cidade ali, próximo da cidade dela, Concepción. Vai até Ponta Porã, pisa do lado brasileiro, come uma feijoada, come um sorvete, come arroz com feijão, aí você volta. Ela estava sabendo que eu já estava trocando as bolas já, o pão pelo vinho. Queridos, há um chamado para irmos, e nós podemos orar, nós podemos contribuir. Todas as nações precisam. Por exemplo, nós trabalhamos com a tradução da Bíblia. Nós morávamos nos Estados Unidos, mas a minha esposa fundou o departamento de comunicação em 2011, e ela estava lá comigo. O trabalho dela é online. Ela fazia entrevista com gente para todo lado do mundo, até hoje faz, mas ela fazia lá nos Estados Unidos. E ela veio para entregar essa Bíblia aí, Sociedade Bíblica, PMT, lá no Amapá, entre os Guaiampis. Nós estamos trabalhando, ou seja, você pode contribuir. Talvez você é um super esperto aí em gramática, você pode dedicar a sua vida. Não é só
Lá no meio dos índios, gente, não tem púlpito, uma igreja, o louvor com guitarra, com bateria, não. Às vezes o missionário está lá de bermuda, conversando, aprendendo como é que eles falam, para depois começar a traduzir a Bíblia. Tem indígena, nós temos ainda no Brasil e no mundo muitos povos que nós chamamos de agrafis, ou seja, não tem grafia, eles só falam. O missionário chega lá, aprende o vocabulário, as consoantes, vogais e tudo, e aí começa a ensinar-nos o idioma e começa a traduzir a Bíblia. Então há um chamado para você. Talvez você é médico, talvez você é enfermeira, nós temos hospitais. Mas o que eu quero dizer para você é que não adianta a gente dar uma desculpa. Você pode, quem sabe, passar um mês lá na Guiné-Bissau ou no Senegal, ou em alguma escola nossa aqui entre os indígenas, em alguma tribo indígena. O meu filho estava fora da igreja, assim, aquele menino crente, bom, mas se tivesse um jogo do Botafogo aqui no Rio, e tivesse um cultão de jovens lá em São Paulo, ele pegava o ônibus e vinha assistir o jogo do Botafogo, era mais importante para ele. Aquele crente assim, sabe como é que é? Ele foi trabalhar com os indígenas lá, com os missionários. Ele voltou convertido, ele voltou transformado. Então, queridos, de repente alguma coisa você pode fazer. A sua contribuição fiel, mensal, pequena que seja, pode abençoar crianças com alimentação durante meses, durante duas alimentações durante o dia, que eu quero dizer. Nós estamos trabalhando, irmãos, em lugares onde você às vezes não pode confessar o nome de Jesus, mas isso aí é lá no Oriente Médio. Mas aqui no Brasil nós trabalhamos com povos árabes, e às vezes a esposa é convertida e o marido não pode saber, porque senão dá um problema sério na família. Então nós temos que pregar este evangelho. Quem sabe Deus te capacitou com alguma coisa, mas você não pode ser apático a isso. A gente trabalha na PNT com time de futebol, a gente trabalha com um monte de coisa, queridos, com equipes de curta duração. Está vendo? Você pode ir lá. Nossa irmã Patrícia, ela era uma protética, ela se formou em prótese e ela ganhava muito dinheiro em São Paulo. Tinha 20 empregados no trabalho dela, mas ela via e dava as férias para Jesus, e fazia dentadura, cacique, comandante no lugar que eles fossem, para abençoar o missionário. A equipe de curta duração tem a viagem de curta duração tem esse motivo, está um incentivo para o missionário. Essa menina viu que estava faltando dentista, estava faltando médico. Ela começou a faculdade com toda a dificuldade por conta dela, e hoje ela é dentista e protética. Eu posso servir ao Senhor, eu quero servir ao Senhor. Então não tem como dar uma desculpa. Você pode não ser um missionário chamado como eu, minha esposa e outras pessoas foram, mas sem dúvida alguma você foi chamado. Você pode contribuir, você pode orar. Vou te dar um exemplo. Você já viu que a sua igreja está cheia de bandeira? Hoje tem bandeira aqui de Portugal. Olha ali para trás, olha que coisa bonita. Olha, quem sabe, gente, vocês vão ser criativos. Vai um bando de jovens lá para cima, coloca a carinha, tudo ali, tira uma foto bonita, posta no Instagram. Nossa igreja a partir de hoje vai ser assim, 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 diferente. Nós queremos fazer alguma coisa para missões a mais. Se o Cristiano Ronaldo viesse aqui, o que ia acontecer? O Neymar, todo mundo tira uma foto com ele, né? Pois é, tira uma foto com o missionário, tira uma foto com a bandeira ali, posta no Instagram, e posta e marca a PNT, marca uma pessoa que faltou hoje, uma pessoa de outra igreja. Mas nós precisamos de elevar esse nome de missões. Nós precisamos, se você não incentivar, irmão, se você não for ânimo para alguém, quem vai ser? Você tem Jesus. O apóstolo Paulo fala que nós temos a mente de Cristo. Então, queridos, eu queria pensar com você nisso. Qual é o sentimento que você tem diante do seu chamado? É o de obediência ou é o de resistência? Eu acho que eu não tenho jeito para isso. Talvez você não tenha jeito para aquilo que você pensa que Deus quer que você faça. Eu achava que, meu Deus, sou de um caráter muito nervoso, muito explosivo.
Eu não queria ser pastor porque vai dar problema, eu vou bater no presbítero. Vou pegar uma ovelha pela orelha. Desculpa brincar assim com os irmãos, mas eu pensei nisso e fugi. 7 anos. Eu esqueci que na Bíblia Deus trabalhou a vida de Moisés, lembra? O assassino Moisés. Deus fez dele um homem manso, e não havia homem mais manso. Esse é o nosso Deus que quer trabalhar a sua vida. Qual é o seu sentimento diante do chamado de Deus? Tem um chamado para você. Então, queridos, aperte o cinto, porque o seu sentimento é de você estar no avanço e empenho ou na discussão. Será que eu sou chamado? Será que essas especulações, onde nós estamos? Onde nós nos detivemos? Então eu queria pensar com você algumas atitudes necessárias para a expansão da igreja. Quando eu falo igreja, eu falo da igreja do Senhor Jesus, não apenas aqui em Itapuca. Mas, queridos, nós precisamos, e o texto que nós estudamos, o texto que nós temos aqui, é um texto que nos mostra algumas coisas muito bonitas. A primeira coisa está no versículo 26. Olha só, no versículo 26, diz aí: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. O Filipe, ele estava na Samaria, lá quase indo para o norte ali de Israel. Quase não, no norte de Israel. Ele estava lá. E o anjo aparece e fala: vai para o caminho do sul, lá para a faixa de Gaza. O camarada tinha vindo adorar em Jerusalém, e aquele era o caminho para a África. Passando pelo Egito, ele ia para a África. O Senhor aparece, o anjo do Senhor aparece e fala para Filipe: Filipe, dispõe-te e vai. Você e eu, queridos, nós precisamos de estar à disposição onde Deus enviar. Onde Deus enviar. Minha esposa e eu, nós aprendemos muito com essa questão, e hoje a gente está muito feliz no nosso trabalho, mas a gente está preparado. A qualquer momento Deus pode mudar a nossa rota. Ele é Deus, Ele me fez, Ele me cuida. Ele cuidou do Daniel no lugar mais difícil do mundo, que era na cova dos leões. Ele não vai cuidar de mim. Então a gente já tomou algumas lambadas na vida aí, algumas chicotadas aí, porque a gente foi resistente, mesmo sendo crente, consagrado, buscando ao Senhor, igual você. Todos nós estamos na sala de aprendizagem. Ninguém aqui é doutor. Pode ser doutor aí na academia, mas todos nós somos aprendizes de Cristo. E como aprendiz, eu aprendi que vale a pena obedecer. Então a gente está na expectativa. O que Deus tem? Qual a surpresa de Deus para a minha vida? Você já pensou nisso? Então eu e você precisamos de estar à disposição de Deus para ir onde Ele enviar. Agora, pense nisso. Olha só, versículo 26 nos mostra que Deus chamou a Filipe. Mas lá em Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão. Ele estava no meio dos caldeus, num lugar muito longe. Olha, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Da mesma maneira, o missionário sai do seu país. Da mesma maneira, o missionário está disposto a obedecer. E ele sai. Por que ele vai para outro lugar? Porque Deus o chamou, assim como Deus chamou Abraão. E quem sabe Deus está chamando você, não para ir para um outro país, outra cidade, mas para mudar algumas coisas, alguns caminhos que precisam ser mudados para que Ele seja glorificado na sua vida e muitas famílias sejam abençoadas através de você, assim como Ele queria que Abraão abençoasse todas as famílias da terra. Então, querido, pensa nisso. Sem dúvida alguma, nós temos aí um quadro de missionários. Sempre nós temos, eu tenho ali, pastor, se precisar de mais um, viu? Se vocês quiserem pegar um, colocar no mural, e se quiser um outro para recortar, colocar numa caixinha para orar nos dias de reunião de oração, nós estamos aqui para que você se envolva de alguma maneira. Você vai orar por um missionário, vai levá-lo para casa, vai orar, ali tem o e-mail dele, o endereço eletrônico dele. Você diz: olha, eu não conheço você, mas eu estou orando pela sua vida. Deus te abençoe. Quem sabe você vai ter uma surpresa agradável.
né? Eu não sei, mas o fato é que você pode fazer alguma coisa. Abraão saiu da sua terra, Filipe se levantou e foi, diz o versículo. E aí, irmãos, vem algo que me chocou muito a primeira vez que eu li, por isso eu amo esse texto. Filipe estava em Samaria, e se você ver lá no início do capítulo 8, eu convido você para ver isso, olha só, lá no versículo 4, eles foram dispersos e iam por toda a parte. Os que foram dispersos, quer dizer, houve uma perseguição, e os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Vamos ler juntos 6? As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia. Até aí, as multidões atendiam unânimes. Vamos ler o 26 agora? O 26. O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha. Gente, o cara estava abafando, desculpa a expressão aqui, o cara estava abafando em Samaria pela obra de Deus, e Deus tira ele de lá e manda para um lugar deserto. Deus tem um propósito, nós sabemos do propósito, porque nós lemos o texto, lá estava um homem alto oficial de uma rainha no meio da África, lá do Candace, dos etíopes, da Etiópia, né? Mas o fato é que esse homem, o Filipe não sabia, e ele obedece. Versículo 26 diz, no finalzinho, ele se levantou e foi. Aí você começa a questionar: por que eu tenho que pregar na Bolívia, se a dona Olívia mora? Então pregue na dona Olívia e deixa Deus chamar o missionário para ir lá para a Bolívia. Irmãos, Deus não te chamou para questioná-lo, nem questionar a obra missionária. Deus me chamou para obedecer. Se eu não quero obedecer, eu me calo. Deveria ser essa a nossa postura. Eu sou covarde? Eu não consigo entender? O pastor me explicou, eu não entendo. Tudo bem, talvez o Espírito Santo de Deus vai me preparar um momento especial para te ensinar. Mas se você não sabe, irmão, guarde-se. Meu Deus, me ensina. Tem pessoas que chegaram para mim: pastor, eu não entendo essa graça do dízimo, eu não entendo essa coisa do dízimo. Eu falei: meu irmão, ora a Deus, pede para Deus. E o pastor ensinou, há um discipulado sobre isso. A pessoa não entende. Ora a Deus. Olha, Senhor, eu não entendo, por que eu tenho que dar 10%? Eu já entendi. Tudo que eu tenho, o emprego que eu tenho, a força que eu tenho, a inteligência que eu tenho para trabalhar, foi Deus que me deu. Será que eu não posso devolver 10% para que a sua obra tenha abundância e possa crescer, traduzir a Bíblia, enviar missionários, sustentar pastores, abençoar seminaristas, viúva de pastores? Medíocre que a gente é muitas vezes. Mas você pode não entender, mas conversa com Deus, e não fica disseminando no Facebook: esse negócio de missões, de mandar para lá, sabe? Deus não te chamou para ficar questionando coisas. Deus te chamou para você crer na palavra dele e obedecer essa palavra. Então, queridos, pense nisso. Nós precisamos entender. Filipe foi para um lugar deserto. Olha só, no versículo, agora eu volto lá, versículo 6. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele operava. Os espíritos imundos de muitos saíam gritando em alta voz. Versículo 8. Houve grande alegria naquela cidade. Mas ali não foi Filipe que fez aquilo, foi Jesus que fez aquilo na vida de Filipe, o Espírito de Deus. É por isso que esse livro chama Atos, é Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. É o Espírito Santo que te chamou, ele vai te usar. Mas aquela guitarra que nós tocamos ali hoje, ela está lá. Se ninguém tocar, vai ficar ali. Vocês estão ouvindo algum som daquela guitarra agora? Não estão, não. Tem crente desse jeito, ali no estaleiro. Deus quer te usar, meu irmão. Deus pode te usar poderosamente. E Ele vai fazer isso. Sabe, essa noite,
E sabe, nesses dias, trabalhar a sua vida em nome de Jesus. Filipe nos ensina obediência, disposição, abrir mão. Filipe nos ensina, queridos, que nós devemos viver na dependência do Espírito de Deus. Vamos ver o versículo 27 a 30. Nós estamos falando de atitudes para a expansão da obra de Deus. A atitude de Filipe era de obediência. Onde Deus enviar eu vou. Atitudes para o crescimento da obra do Senhor. Obediência. Versículo 27 a 30. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, a rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, ele viera adorar em Jerusalém e estava de volta, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei? Aí eu já entrei no 30, né? 31, desculpa. O que eu quero pensar com você é que nós precisamos estar cheios do Espírito para discernir o que Deus está falando conosco. O Filipe estava disposto e ele obedeceu. Ele se levantou e foi. Versículo 25, 26, parte final. Ele se levantou e foi. No versículo 27 ao 30, nós precisamos de pensar na palavra discernimento. Nós temos que estar atentos, estar cheios para ouvir, ser sensíveis ao que Deus está falando. Olha só, o camarada aparece, ele vai lá no deserto, de repente, quem é que aparece lá? Uma carruagem com um homem muito importante, e ele viu que o camarada estava lendo em alta voz, o profeta Isaías. E o Espírito fala com Filipe: aproxima-te desse cara. Como é que esse negócio do Espírito fala? Gente, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós estamos em comunhão, a gente ouve Deus. Eu quero contar para vocês uma experiência, não quero que vocês pensem aqui qualquer, mas eu estava compartilhando com a minha esposa esses dias. Estamos lendo o livro de Esdras juntos. Quando nós estamos juntos fazendo a nossa devocional, nem sempre estamos juntos, eu estou viajando muitos dias, ou ela está viajando. E eu me lembro, quando nós fomos comprar o que hoje é a escola e igreja, lá na cidade de São Lourenço, uma cidade ao lado de Assunção, fundamos uma escola lá, para a honra e glória do nome do Senhor. Eu não tinha dinheiro, eu estava apreensivo. A mulher disse: olha, se você não comprar, eu aluguei para vocês, mas eu dei a preferência de compra, mas eu preciso vender esse imóvel. E eu com o coração apreensivo, o dia inteiro, era às 19h30, eu tinha que conversar com essa senhora junto com a minha esposa, ir lá fazer a proposta. De repente eu fui tomar banho, debaixo do chuveiro. Mas olha, eu tenho comunhão com Deus, eu não leio a Bíblia debaixo do chuveiro não, tá? Não sei se você lê, tem que ser folha de plástico, senão vai molhar tudo, vai estragar. Eu estava tomando meu banho ali, orando a Deus, aquela apreensão, orando: Senhor, tem que ter uma saída. E eu escutei algo. Não me pergunta se é voz grossa, se é voz fina, mas eu entendi uma mensagem ali. Oh, Deus louve o céu. E nós fomos lá para fazer a proposta. Fomos em silêncio, eu e ela do meu lado ali no carro. Quando passamos em frente à casa do presidente do Paraguai, nós chamamos de Burundixarô, a casa do chefe, né? A casa do grande homem. A gente foi meio ressonando alguns corinhos, assim, aquele silêncio e tal. Ela me perguntou: que proposta que você vai fazer para a mulher? Eu falei: eu vou falar para ela o que Deus falou debaixo do chuveiro. Aí, mulher, você sabe que é curioso, né? Ou é curioso. Com todo carinho aqui pelas irmãs, sabe? Mas o que Deus te falou? Deus me falou 18 milhões, não, 50 milhões de Guarani, 18 mil dólares. 50 milhões de Guarani na mão e $1.000 por mês. Eu ouvi isso. A dona Ana olhou: vai jogar um tamanco na sua cara. Vai jogar o tamanco na sua cara. Pois ela vai jogar o tamanco na minha cara. Porque eu vou falar, foi Deus que me falou isso. Eu não sei como Deus me falou, mas eu ouvi isso. Eu
Eu senti isso. Eu estou dando esse exemplo aqui. Isso aconteceu conosco hoje, de estar dizendo que ela não tem fé e que eu tenho. Não, é que Deus tinha falado comigo. E era uma proposta irrisória, um negócio assim. Tinha gente querendo comprar no dinheiro. E eu ia pagar em suaves prestações de $1.000. Eu já pagava $400 só de aluguel, né? Então seria 2 aluguéis e meio. Eu teria que fazer um esforço ali, vender meus CDs, naquela época eu vendia CD, né? Vender minhas camisetas, etc. E Deus vai abençoar. Está lá, a casa comprada no centro da cidade, para a honra e a glória do nome do Senhor. E Deus falou. Então, querido, a gente precisa ser sensível. E o Espírito Santo fala com o Filipe: aproxima-te desse cara. Só com discernimento, não é só para escutar a voz de Deus. O texto continua. Quando ele se aproxima, o texto diz que Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Aí entra o discernimento da pessoa. E ele pergunta: você compreende o que você está lendo? Então, queridos, Deus pode falar muita coisa para nós, mas tem coisa que nós temos que ter a sensibilidade de ver o que está acontecendo ao redor. O que está acontecendo ao redor? O que está acontecendo em Itapuca? Como eu posso glorificar o nome do Senhor de maneira autêntica nesse lugar? Então, queridos, eu preciso de pensar muito bem nisso. Lá em Atos diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Nós vamos receber essa unção do Espírito Santo. Filipe era um diácono cheio do Espírito Santo. Ele ouvia a voz de Deus, ele era sensível a Deus. Mas também nós vemos que no 29, aproxima-te e acompanha, mas no 30, ele ouviu o camarada dele. Será que quando você ouve alguma coisa, você faz um gancho para aquilo? Nós precisamos de fazer esses ganchos. Há muitos anos atrás, eu fazia folhetos, agora ninguém mais está lendo nada, né? Já se escreve folheto, a pessoa nem pega. Mas era difícil de pegar o folheto, porque os folhetos é tudo carimbado. Igreja Batista, não sei da onde, igreja presbiteriana, igreja Assembleia. A pessoa já pega, olha e já coloca fora. Eu fiz um folheto e pegou todo mundo de surpresa. Eu mandei desenhar uma bruxa na capa do folheto e pus assim: eu acredito. Eu acredito. Eu não acredito na bruxa. Eu acredito na mensagem que estava ali dentro. O Halloween, a ideia era distribuída na época do Halloween. A ideia era falar de Jesus no Halloween. Olha, você está entrando num caminho sem volta. Cuidado. Eu acredito que Jesus pode mudar a sua vida. Eu acredito que a sua vida é preciosa. O eu acredito ali foi só um chamariz debaixo daquela bruxa horrorosa. Mas ninguém jogava o folheto fora. Todo mundo queria saber. A irmã Débora foi lá no aeroporto nesse dia, ela ia lá e distribuía, ela amava esse folheto. Fizemos uns 80 mil folhetos, que fizemos vários anos, uma igreja rica de São Paulo patrocinou e foi um bênção. A primeira tiragem foi 10 mil, depois mais 20 mil, ninguém jogava o folheto fora. E aí, ao invés de colocar na igreja presbiteriana de Vila Mariana, que eu era um dos pastores, né? Em vez de colocar na igreja, se você acredita, entre em contato conosco. Aí damos o telefone e o e-mail. Então a pessoa olhava e não via carimbo de igreja. Isso é sensibilidade, né? Eu não tenho vergonha de ser membro da presbiteriana, eu não tenho, mas as pessoas estão por aqui, testemunho de Jeová, todo mundo visitando a casa, e esse negócio de igreja, e bispos, e apóstolos, e tantas coisas por aí. Nós precisamos de ser sensíveis. Jovens, vocês têm hoje a internet, o que vocês estão fazendo? Só olhando o Facebook? Não vão usar isso para a glória de Deus? A inteligência artificial está aí engolindo a gente e vai ficar só nisso. Vamos ver se o fulano curtiu a minha foto. O fulano nunca curte a minha foto. Aí a pessoa tem depressão. Um crente no Senhor Jesus deprimido não curtiu a minha foto. Puxa vida, que coisa mais maldosa, não curtiu a minha foto. Usa para a glória de Deus esse instrumento. Tenha o discernimento, a sensibilidade de usar para a glória de Deus. Queridos, nós precisamos de ter a sensibilidade desse homem, presbítero Azor. Esse homem aqui, ele
É um homem que nos ensina, é um paizão para nós, foi presidente da nossa missão, não pôde ter estudo na vida, mas ele abençoou seminários. Quando ele era um empresário rico, o Seminário Jovens da Verdade, ele abençoou comprando aquele local. Ele tinha um sítio com uns 20 ou 30 pés de mexerica, e ele pegava aquelas mexericas e colocava lá no carro, em poucas, trocava por oferta para dar para as missões. As mexericas vão perder. Eu vou vender no mercado essa merreca aqui, eu não preciso disso. Eu vou trocar, olha, uma dúzia de mexerica, você dá uma oferta para missões. De repente a pessoa dava 100 reais, a outra pessoa dava 1.000 reais. Ele começou, hoje nós temos um projeto na Igreja da Penha, ele perdeu o sítio dele. Houve um problema lá, ele perdeu o sítio. Cresceu o mato no sítio, ninguém tomou posse daquele sítio. Quando a justiça deu para ele o sítio, devolveu para ele o sítio, não tinha mais pé de mexerica, mas um vizinho tinha 1.800 pés de mexerica. O que ele fez? Eu comprei baratinho. Até hoje nós estamos distribuindo mexericas, na época das mexericas desse ano agora, e nós já juntamos esse ano mais de 70.000 reais para fazer um culto numa cidade muçulmana que nós não podemos dizer o nome. Nós vamos fazer um culto com um pastor egípcio da igreja do Egito. Ele vai fazer um cultão lá e nós vamos patrocinar todo o aparato para que centenas e milhares de muçulmanos. A cruzada feita no ano passado foi 7.000 muçulmanos convertidos. Esse homem aqui nos ajudou, passando essa visão de que de mexerica eu posso trocar por uma oferta. O que eu estou precisando para ser mais sensível, para ter discernimento? Acompanhe esse cara. Olha, você está entendendo o que você está lendo? Queridos, sem dúvida alguma, a pandemia trouxe muito problema para nós, mas olha o tema que a PNT escolheu na pandemia: colhendo em tempos de crise. O departamento de comunicação cresceu na época da crise. Igrejas que tiveram fé, mesmo que tiveram que fechar pela lei, mas igrejas que se posicionaram mesmo a favor da obra, com sensibilidade e discernimento, cresceram. Mas teve igreja que fechou. Teve pastor, não, nós vamos obedecer, vou ficar no meu escritório e tal, daqui. Houveram igrejas, várias, batistas, presbiterianas, muitas igrejas fecharam. E outras cresceram. Qual é o tema? A minha igreja tinha 800 membros, hoje ela tem 1.200. Cresceu tudo isso na pandemia. Já pensou? Meu querido, versículo 34 a 38. Pastor, eu não posso passar da meia-noite não, tá? Então mais 5 minutos? Então mais 5 minutos, pode ser? Então vamos lá, do 34 ao 38. Então o eunuco disse a Filipe, na verdade ele estava lendo lá aquele texto de Isaías: como ovelha foi levado ao matador, né? Então o eunuco, 34, disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? E então Filipe explicou, e começando por essa passagem das Escrituras, anunciou-lhe Jesus. E seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água que impede que eu seja batizado. E Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Meu querido, minha querida, é muito interessante a obra de Deus. Quando Deus manda fazer, a gente precisa de estar apto a pregar. Quando Deus chama você, você tem que estar apto, você tem que estar preparado. Então, nesse tempo, quando você está em dúvida, comece a se preparar. Meu Deus, me prepara. É como se fosse afiando a navalha, afiando o facão, afiando o serrote. Meu Deus, me prepara, porque quando o Senhor me mostrar alguma coisa, eu tenho que entrar. Nós precisamos estar atentos a isso. Eu preciso de estar apto para pregar, para batizar e discipular. É claro que não é você que vai batizar, mas você pode preparar pessoas. Você pode pregar para pessoas. Você precisa estar atento a isso. E Filipe estava preparado. Mas isso é o que Jesus disse lá na grande comissão, né?
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que os tenho ordenado. Então, queridos, é muito importante que você e eu entendamos isso. É preciso pregar, porque como ouvirão se não há quem pregue? E o batismo, irmãos, é uma identificação. Tem muita gente que tem medo do batismo. Mas, gente, o batismo ele não vai te salvar. O batismo não foi feito para lavar a sua alma. O batismo é uma demonstração pública de que você professa a fé em Cristo. E é isso que aquele homem falou: olha, tem água aqui, quem impede? Não, nada impede, se você crê. Eu creio que Jesus é o Cristo. Você crê que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus? Essa é a confissão. Mas parece que tem que acontecer alguma coisa. Parece que anjo tem que vir debaixo da porta para explicar alguma coisa para nós. Não, querido. Você confessa. Começa a viver como Pedro. Olha para Jesus e vai pisando nas águas. Mas não tira os olhos dele, não. Vai pisando. Porque se você tirar o olho, se você olhar para as ondas, um amigo Titanic na certa. Então a ideia não é ser um super-herói, um super-crente, uma super-fé. A ideia é olhar para Jesus. Você olha para Jesus. Quando eu comecei a tocar violão, eu não tive professor. Não pude, família muito pobre, humilde. Pensar que o professor de violão era. Mas de repente a minha mãe nos ensinou a olhar para Jesus. E a gente queria servir a Jesus. O violão da igreja foi ser guardado lá em casa, a gente cuidava muito bem. Era tudo que eu precisava. Comecei a mexer naquele negócio. Daí um dia aprendi os 3 acordes com meninos da rua, batistas, e ali, pão, né? A valsinha lá, quem quer pão? E começou os corinhos, e na igreja, Maria Alice, né, nós perdemos bastante gente na mocidade, que foi para uma congregação. Maria Alice, olha, o violão é seu, você vai ter que treinar a semana inteira para você tocar. Maria Alice é uma esposa de pastor também, né, que a Iona conhece. Queridos, a gente tem que olhar para Jesus. Mas eu só sei 3 notinhas. Aí o rapaz falou assim: você sabe 3? Nós não sabemos nenhuma. Você só sabe 3, nós não sabemos nenhuma. Não toca essas 3 e nós vamos atrás de você. Você pode estar na frente de muita gente em alguma situação. Então, queridos, pense nisso. Eu já quero terminar dizendo: o recém-convertido precisa de ser discipulado. A pessoa é nova na fé, ajude o seu pastor a discipular aquela pessoa, dê testemunho para ela. Se você for lá visitar, fala para o seu pastor: pastor, tem um assunto que eu posso conversar com ela para abençoar, né? Às vezes a gente fala: toma cuidado com o irmão fulano, hein? Toma cuidado com o pastor, tal, toma cuidado. Não, em nome de Jesus, não usa isso para maledicência, tá certo? Usa para a glória de Jesus. Meus irmãos, aí está um pouco do trabalho indígena que temos realizado também, visitas que temos feito, mas são discípulos, pessoas que estão com os indígenas lá, ensinando a tocar um violãozinho, melhorar o toque. Deus me deu a bênção também de acompanhar o estágio do CFM. Agora nós vamos para uma tribo indígena em Amambai, do dia 19 de julho até o dia 6 de agosto. Todos os futuros missionários nós temos ali, mas a ideia é que a gente precisa de trabalhar no discipulado, no pastoreio, no treinamento. Esse é o chamado para cada um de nós, tá certo? Isso. O cooperador fez a sua parte, o convertido foi o seu caminho, transformado. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 39. E depois Deus deu ao cooperador outra tarefa. Eu não sei o que Deus quer falar ao mundo, o que Deus quer de mim, depois desse meu trabalho na PNT. Ano que vem, o que vai acontecer no ano que vem? Ou em julho, ou em agosto, não sei onde eu vou estar. Eu sei que eu preciso de estar preparado para servir. Você precisa de estar preparado. E as pessoas convertidas do nosso trabalho, com a graça de Deus, eles vão seguir o seu caminho cheio de júbilo. E você vai continuar servindo ao Senhor
com muita disposição e alegria. Amém? Amanhã tem mais, se Deus quiser. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Não sei como é que está a sua vida, não sei como é que está o seu questionamento do chamado, mas conversa com Deus hoje à noite. Senhor, em nome de Jesus, eu quero ser bênção nesse mundo que o Senhor me colocou para viver. Amém. Valeu, pastor. Que o Senhor continue falando aos nossos corações e nos desafiando, porque o desafio foi para todos nós, para mim, para você, para cada um de nós. Dentro dos temas que nós temos tratado na igreja, domingo passado ainda, nós trouxemos uma palavra a respeito dessas questões também. E é Deus confirmando através do Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Oremos. Senhor Deus, despede o teu povo na bênção do Senhor. Obrigado que tivemos aqui momentos de adoração, de louvor, momentos, Senhor, de confissão de pecados. Tivemos aqui momentos de ouvir a tua palavra. Obrigado pelos visitantes que nos honram, nos abençoam com sua presença, que eles possam voltar felizes para casa, cheios do teu Espírito. Tu esteja solucionando alguma situação em suas vidas que ainda falta o toque do Senhor. Abençoa esses queridos que nos visitam, o teu povo também aqui na igreja. Ó Deus, leva-nos na tua paz. Nesse momento de comemoração ali atrás, no pátio, que o Senhor também seja glorificado no nosso bate-papo, nas nossas fotos, que o Senhor esteja feliz com a nossa alegria, porque até mesmo nesses momentos alegres nós queremos honrar ao Senhor. Obrigado e leva-nos na tua paz, em nome de Jesus. E agora, igreja, ide em paz. E que a graça maravilhosa de Jesus, que o amor de Deus o Pai, a comunhão, o gozo e a eterna consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre vós, igreja do Senhor Jesus, ovelhas do aprisco de Jesus, o Supremo Pastor, hoje, para todo sempre. Aleluia. Amém.